Com a pandemia, o crescimento nas vendas ilegais de antiguidades pela internet no Brasil chamou a atenção do Ministério Público. Em Minas Gerais, um dos alvos desse comércio clandestino é a arte sacra barroca. O aumento de 400% na venda de arte sacra pela internet em um ano chamou a atenção do Ministério Público de Minas Gerais. O comércio ilegal deste tipo de negócio cresceu com a pandemia. O anonimato esconde a prática criminosa, assim como outras atividades ilícitas ocultas. Um dos alvos é a arte sacra barroca. Em Minas Gerais, 748 peças sumiram sem deixar rastro. Algumas estão desaparecidas há mais de 2 séculos. Só na Basílica de Nossa Senhora do Pilar, em Ouro Preto, com o interior banhado a ouro, 17 obras sacras foram furtadas e estão sendo procuradas há mais de 50 anos. 4 estados estão na rota dos criminosos: Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo. Até a Interpol foi acionada para atuar nas investigações contra o crime organizado virtual. Não está descartada a suspeita da venda de peças sacras até para o exterior. O número de denúncias disparou. Se antes nós recebíamos aproximadamente 2 a 3 denúncias por mês, hoje nós recebemos esse número semanalmente, ou seja, um aumento de 4 vezes o número de denúncias que nós recebíamos anteriormente. O comércio ilegal de bens culturais é o terceiro mais rentável do mundo. Perde apenas para o tráfico de drogas e o de armas. De olho neste mercado, quadrilhas especializadas migraram para o virtual, dificultando as investigações. Essa mudança no cenário tem forçado o sistema de justiça a se modernizar. Um aplicativo está sendo desenvolvido em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais. O sistema vai permitir que negociantes de arte e a sociedade identifiquem e denunciem a localização de obras que estejam no mercado ilegalmente. O aplicativo vai possibilitar rastrear anúncios na internet e cruzá-los com a lista de peças desaparecidas. Nós vamos permitir com esse software uma consolidação de todos os bancos de dados atualmente existentes numa única plataforma, permitindo que qualquer interessado faça o acesso e verifique se aquela peça que está sendo comercializada no anúncio encontra-se cadastrado como bem cultural desaparecido. E para a gente falar mais sobre esse assunto, conversamos agora ao vivo pela internet com o presidente da 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Bruno Terra Dias, a quem eu agradeço mais uma vez pela presença conosco aqui no Jornal da Justiça, primeira edição. Muito boa tarde, desembargador. Boa tarde. Eu gostaria de começar com uma pergunta relativa ao caráter sobre este crime relacionado ao patrimônio histórico, a obras de arte. O Brasil é um país que tem um patrimônio significativamente, notadamente Minas Gerais. Qual o impacto desse tipo de atividade em relação a não apenas esse patrimônio, mas a um aspecto específico, que o senhor conversava com a gente agora há pouco, a característica do país como nação? Sim. Quando se subtrai, se desvia uma peça dessa natureza, não se está simplesmente subtraindo um valor econômico apreciável. Está se subtraindo também parte da história, parte da política, parte daquilo que nos faz uma nação. Certos objetos são autênticos documentos dos fatos que representam, como podemos citar a Magna Carta a Magna Carta da Inglaterra não poderia ser suprimida. Aqui, a libertação, a Lei Áurea, Princesa Isabel, não poderia ser suprimida. As peças sacras existentes em Minas Gerais revelam o espírito do povo, revelam a formação da nação, revelam mais ainda o espírito que nos unifica. Ora, seja no Brasil, seja no exterior, sempre é necessário preservar essas peças, porque são documentos da história de um povo, de uma nação e da humanidade. Minas Gerais é o estado que mais sofre com esse tipo de crime? Sem dúvida nenhuma. Minas Gerais tem aproximadamente 60% do patrimônio histórico e artístico nacional e tem mais da metade, seguramente, do patrimônio desviado. Isso significa uma perda muito grande para todos nós, até porque esse patrimônio não tem uma legislação protetiva específica, fica com a proteção geral de todo o patrimônio. E, por outro lado, esse patrimônio muitas vezes não retorna. É uma perda inestimável.
Existe aquela pessoa que, assim como no roubo, de maneira geral, que a pessoa é receptadora, que recebe um produto de roubo ciente do que está fazendo. Mas, particularmente com o crime de internet, aumenta a possibilidade de uma pessoa que incorra no crime específico aqui do roubo de artes, de boa fé. Como saber, na entrada de um leilão, na compra de um patrimônio artístico, que há algo suspeito naquela operação? A credibilidade de quem faz a oferta ao público influencia muito na possibilidade de aquisição, que é um mercado muito específico, não é? E o que se recomenda é a consulta a um expert e também a consulta a bancos de dados, como o que já existe hoje em página do Ministério Público de Minas Gerais, identificando várias peças que foram desviadas e como está sendo desenvolvido um aplicativo entre o Ministério Público de Minas Gerais e a Universidade Federal de Minas Gerais para a identificação imediata, o rastreamento e a recuperação dessas peças. Desembargador, às vezes eu gosto de brincar, digamos assim, um pouco com hipóteses. Comprei aquele Arcanjo Gabriel feito pelo Aleijadinho que eu queria há muito tempo. Descubro que é uma peça roubada. O que eu faço? Pode descobrir que é roubada e pode descobrir que é falsificada. Mas, de qualquer maneira, deve-se encaminhar ao Ministério Público a peça, entregar a peça e o ressarcimento eventual será feito pelas vias comuns. Afinal de contas, não se pode colocar o direito individual acima do direito coletivo. O interesse individual em um prazer sobre o interesse coletivo de documentar a história da nação. A Justiça monitora essas operações? A Justiça ela é composta de Judiciário, Ministério Público, OAB, Defensoria Pública, Polícia Civil e Militar. Essa Justiça tem, dentro do Ministério Público, um dos seus integrantes, lá no artigo 129 da Constituição e no artigo 25 da Lei 8.625 de 93, que é o Estatuto do Ministério Público, a legitimidade para a propositura de ações cíveis e criminais. Ora, através do Ministério Público e dos seus centros de apoio organizacional, nós temos a possibilidade de buscar, em muitas situações, a recuperação desse acervo. Desembargador, muito obrigado pela sua participação para falar sobre este assunto importante e que ultrapassa apenas a questão do prejuízo material gerado nessas operações ilegais. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado.